Bom dia. Bom dia. Hoje está um pouco frio, né? A temperatura começou a cair um pouco, né? Mas é bom a gente estar junto e pensar que a presença de Deus, ela nos aquece. Né? Eu pedi a irmã Tereza para orar, né? Para a gente começar a nossa escola dominical. Né? Vamos fazer a abertura. Senhor, nosso Deus Pai, um grande maravilhoso Deus, digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, e que nós levantamos hoje, Senhor, para fazer isso, para honrar e glorificar o Teu nome em todos os tempos e lugares. Que o Senhor use mesmo, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, e nós venhamos, Senhor, a ser verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. E que o Senhor, Pai, nosso Deus e Pai, continue falando aos nossos corações, a todos que aqui estão, toda a família aqui representada, Senhor. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, ainda não entregaram a vida do Senhor, que venha ter um encontro contigo, Pai. É maravilhoso, é grande, é forte, é vivo, Senhor, estar na Tua presença. Que o Senhor, Pai, nos abençoe, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, e que nós não sejamos, Pai, somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nosso irmão normalmente faz a abertura, está viajando, então ele pediu para que hoje eu estivesse aqui substituindo. Amém? E eu queria fazer uma pequena meditação com os irmãos, um texto de João, no capítulo 10, um versículo bem pequeno. Né? Mas apesar do versículo ser pequeno, Deus fala profundamente através dele, no nosso coração, diante das coisas que ele tem para nos dizer. Então, João capítulo 10, versículo 27. Diz assim, olha: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Uma das coisas que faz toda a diferença na nossa vida como cristãos é a gente ter uma comunhão diária com Deus. É algo que com o tempo a gente corre o risco de deixar de lado. Todos nós somos incentivados a ter um momento devocional na nossa vida. Esse momento não pode acontecer só no domingo de manhã, quando a gente vem na escola dominical ou no culto à noite. Isso tem que ser uma coisa constante na nossa vida. O nosso momento íntimo com Deus, ele não pode ser algo que acontece uma vez por semana. Ele tem que ser diário. Ele tem, o objetivo principal de Deus para conosco é que a gente se alimente do pão da vida, que é o Senhor Jesus, e a gente faça isso diariamente. Amém. Então o verso diz: as ovelhas ouvem a minha voz. Como que a gente ouve a voz de Deus no meio de tantas vozes que esse mundo tem? Através da palavra. É conhecendo a palavra, é lendo a palavra e meditando na palavra. A Bíblia diz isso, no Salmo 1, nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, meditar na Sua palavra, e assim nós vamos prosperar espiritualmente. Então, esse momento devocional, é importantíssimo a gente participar da escola dominical, porque nós vamos ter um conhecimento maior, nós vamos poder perguntar e tirar nossas dúvidas, mas isso não pode ser a nossa vida devocional não pode se resumir somente aos momentos que nós estamos na igreja. Tem que ser algo que a gente viva diariamente. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Coisa maravilhosa a gente pensar nisso, que cada vez que você tem esse momento devocional, o Senhor está com você, o Senhor te conhece. O Senhor te conhece. A pessoa passa a nos conhecer, ou nós a ela, quando a gente convive com ela a cada dia mais. Tem alguns irmãos que eu estou aqui na igreja há 20 anos,
Eu nunca visitei, então tem muita coisa a respeito daquele irmão que eu não sei, né? Mas tem irmãos que vivem sempre juntos, tem alguns grupos que estão sempre juntos. Esses grupos se conhecem, as pessoas se conhecem porque elas convivem umas com as outras, não é? E o Senhor quer conviver conosco, né? E nós precisamos conhecer a Deus mais intimamente, ter mais experiência, ser consolados pelo Senhor, ver a sua obra sendo realizada na nossa vida, ver as nossas orações sendo respondidas. Então esse momento devocional, ele tem que acontecer para que a gente conheça mais a Deus, porque nós somos conhecidos por Ele, né? E a gente vai ter mais experiências com o Senhor. E a última coisa diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, né? Outra coisa importantíssima na nossa vida, né? É nós como cristãos entendermos, né, que ser cristão é seguir a Jesus, né? Ser cristão é andar com o Senhor, e andar com o Senhor significa obedecer ao Senhor, ter um coração disposto a obedecer ao Senhor. A gente não pode achar que ser cristão é só cumprir rituais, né? É só vir à igreja e, não, eu faço tal coisa na igreja, então eu estou agradando a Deus porque eu estou fazendo isso na igreja, eu tenho um determinado cargo na igreja, né? Isso é muito pouco, né? O que o Senhor quer de nós é um coração obediente, alguém que tenha comunhão com Ele, alguém que, né, o busque diariamente, que ore e que tenha um desejo profundo de obedecer a Deus. Porque quando a gente passa a fazer isso, né, nós vamos desfrutar de maiores bênçãos na nossa vida, né, de uma comunhão maior e vamos ver o nosso crescimento espiritual, né? Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e nós somos chamados para seguir o Senhor, né, para andar com Ele, né, e andar com o Senhor, né, é guardar os seus mandamentos, né, ouvir os seus mandamentos e cumprir os seus mandamentos, né? E a gente só vai fazer isso se a gente estiver meditando na palavra e buscando a Deus de todo o coração. Amém? Então, é ótimo que nós estejamos aqui. Nós estamos aqui, né, para servir a Deus, né, para ter essa comunhão. Isso é muito importante. Amém? Eu vou passar a palavra ao pastor Marinho, né? E daqui a pouco, então, as classes serão divididas. Eu vou estar com os irmãos da classe de batismo. Ok? Deus os abençoe, irmãos. Amém. Irmãos, antes de separarmos nas classes, nós vamos passar com os pedidos de oração, né? Para a gente orar. Então, tem pedidos de oração? Vamos começar desse lado aqui. Lali já levantou o dedo lá. Manda abraço. E do meu lado, educação, direção, saúde, posso dizer, falar aí, saúde, salvação da minha irmã. Eu peço mãe de saúde. Sua mãe, Dona Lourdinha. Minha família, João e Mateus. Atrás, Betinha. Agradecer a Deus, né, pela minha coração, né, e cada dia mais, né, pela Deus e ela, porque ele está fazendo isso. Vamos sim. Nilza. Pela minha melhora, né? Essa decisão de pecado. Totalmente curada, né? Beto. A minha irmã, ela deu sangue no cérebro, né? Saiu do hospital, mas ela não está normal direitinho, sabe? E pedir oração e a salvação primeiro. Isso. E depois vem a cura. Vamos orar, Jesus. Amém. Minha saúde. Saúde. Isso. Ricardo? Eu quero pedir, né, pelo Rafael, meu filho, né, e por dois colegas de trabalho, né, que está numa crise de depressão, né, a América, e a uma outra colega que está em tratamento de câncer. A Renata, namorada do Seu James? Minha família e meus irmãos. Tem mais aí?
Deus. Quero pedir pela proteção da minha família. Quero pedir por Dona Santa. Sim. Quero pedir por várias pessoas da minha família que não estão muito bem de saúde. Minha irmã teve uma queda, está com o joelho com problema. E quero agradecer a Deus também mais um ano de vida que ela está fazendo hoje. Pelo mais um ano de vida também de Josué ontem, de Josué e de Cristina, todos três que estão fazendo aniversário. Mais pedido? Pastor, Oi? também com Dona Juju. Dona Juju, ultimamente, está muito abatida, triste, assim. E ela está fazendo tratamento, né? Vamos estar orando por ela, né? Então eu queria mencionar Dona Juju, Dona Santa, Regina, né? Dona Regina, que está fazendo tratamento, Eunice, Dona Lina, e também orar pela família de Saldarida, né? Que perdeu o irmão, né? Então nós vamos estar orando, né? E pela recuperação desses que estão aí com chikungunya ainda, né? Então, dentre eles eu. A hora que pensa assim, sarou, né? Não, tá tudo bom. Aí começa de novo as dores, né? Então vamos estar orando. Ronaldo também acabou. Ronaldo também chikungunya, né? Tratamento também, né? Tá, vamos orar então, e depois nós vamos separar para a lição. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos dá de estar aqui na tua casa nessa manhã, para podermos estudar a tua palavra, Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja ministrando, Senhor, ao nosso coração, em cada classe, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha de encontro, ó Deus, à nossa necessidade, como o Senhor prometeu, ó Deus, e que ela cumpra, Senhor, o propósito dela, que é não voltar vazia, mas, ó Deus, operar, Senhor, em nós e abençoar, corrigir, exortar, consolar, ó Deus, os nossos corações. Pedimos, ó Deus, que abençoe cada professor, cada aluno, e também te agradecemos, ó Deus, por saber que o Senhor sempre está conosco, Pai. Queremos agora, Senhor, colocar esses pedidos de oração que foram feitos aqui diante do teu altar. Cremos, ó Deus, no teu poder, Senhor, cremos, ó Pai, na soberania do Senhor, e sabemos que o Senhor tem, ó Deus, toda a nossa vida nas tuas mãos. E tu és poderoso, Senhor, para fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Então, ó Deus, nós colocamos essas vidas, Senhor, no teu altar, debaixo das tuas mãos poderosas, e pedimos, Senhor, visita-os, ó Deus, com o teu poder, com a tua graça. Assim oramos, Pai, te agradecendo tudo em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Então nós vamos separar para o estudo da lição, e eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 20. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Estamos chegando ao final do Apocalipse, hein? Apocalipse capítulo 20. Amém? O texto diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual nessa manhã.
Irmãos, hoje nós iremos falar sobre o milênio e a prisão de Satanás e o milênio. Na verdade, esse texto, irmãos, provavelmente é o texto de Apocalipse que tenha mais dificuldade de interpretação, né? Muitas pessoas tentaram interpretar esse texto de forma isolada, pegou só o texto e tentou interpretar sem levar em consideração todo o livro de Apocalipse, todo o contexto do Apocalipse. E aí surgiram então algumas interpretações, dentre elas 3 interpretações principais, né? Que nós chamamos de pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Tá? Vou falar rapidinho sobre os 3 e colocar a posição da reformada e da nossa igreja, como que a nossa igreja crê. Tá? Então, em primeiro lugar, o pré-milenismo. Né? O pré-milenismo foi uma doutrina que surgiu logo nos primeiros anos da igreja, na era ainda logo posterior à era apostólica, chamada dos pais da igreja, onde interpretaram o texto de Apocalipse aqui de forma literal, dizendo que haveria 1000 anos em que Cristo e a igreja reinaria aqui na terra, aqui no mundo, aqui, com Cristo, né? Então, o pré-milenismo crê o seguinte, bem rapidinho, né, para a gente passar para o nosso texto aqui. Então, o pré-milenismo crê que no momento da volta de Cristo, quando Cristo vier, Cristo não descerá na terra, mas ele ficará em primeiro momento nos ares. Aí a igreja será arrebatada, a igreja será elevada até as alturas para estar com Cristo. Enquanto isso, haverá a ressurreição de todos os homens justos que morreram, todos os crentes que morreram irão ressuscitar. E aí então Cristo descerá para a terra, na cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém será reconstruído e ele assentará no trono de Davi em Jerusalém e reinará com esses que ressuscitaram e com salvos durante 1000 anos. E aqueles que morreram, mas não eram crentes, permanecerão no túmulo. Enquanto esses 1000 anos estiverem acontecendo, então haverá a grande tribulação, né? E esses homens que viverem aqui no mundo, nesse período de 1000 anos, que ainda não são crentes, terão uma oportunidade de se converterem. Então, por meio do sofrimento, por meio da tribulação, esses homens irão se converter, porque Cristo e a sua igreja estará dominando e reinando sobre eles. E aí, então, depois dos 1000 anos, então, os justos, que morreram nesse período da tribulação, nesse período dos 1000 anos, ressuscitarão. Aí ressuscitarão os ímpios mortos e haverá então o julgamento final e o juízo aplicado, e aí o novo céu e nova terra. Então, basicamente, o pré-milenismo diz isso. Então, ele acredita em duas ressurreições, 2 voltas de Cristo, né? Uma para reinar em Jerusalém e a outra para o julgamento final. Eles acreditam numa segunda oportunidade, que as pessoas que não creram durante o período da igreja aqui, crerão no período dos 1000 anos, né? Os crentes, aqueles que foram escolhidos, que não creram antes da volta de Cristo, né? Crerão nesse período dos 1000 anos, e que no último momento, então, a igreja e Cristo julgará os ímpios e condenará os ímpios, e haverá então o juízo final e o inferno e a morte e Satanás, tudo lançado no lago de fogo e enxofre. Esse é o ponto de vista pré-milenista, tá? Pré-milenista. Então, a vida de Cristo aconteceria antes do milênio, por isso é pré. Tranquilo? Pegaram aí a ideia? Então, essa é a ideia do pré-milenista, tá? No 4º século em diante, especialmente com o Santo Agostinho, essa ideia foi abandonada, né? Ela foi deixada de lado. Então, os outros teólogos da igreja não acreditaram nela. No século XX, aí surgiu de novo o pensamento do pré-milenismo, por causa da igreja adventista do sétimo dia, né? Porque eles marcaram
que em 1844 Cristo teria vindo e estabelecido o reino, né? Ele veio secretamente e estabelecido o reino. E aí essa ideia do pré-milenismo saiu de novo, né? E quando foram restabelecer o Estado de Israel, então uma igreja evangélica nos Estados Unidos, com uma ênfase muito forte no pré-milenismo, apoiou a restauração do Estado de Israel, porque acreditaram que Cristo iria vir e ele iria sentar lá no trono em Jerusalém. Então precisava restabelecer o Estado, né? E por isso então até hoje, né, a grande parte das igrejas pentecostais e neopentecostais acreditam no pré-milenismo. Adventista Continua. Adventista e as igrejas pentecostais, né? Dentre elas as batistas renovadas, Assembleia de Deus, né? Quase todas essas igrejas, né? E as neopentecostais, como Universal do Reino de Deus, Mundial, tudo acreditam no pré-milenismo. Só as igrejas reformadas e históricas que não acreditam. É por causa do filme Deixados para Trás? Da Ellen White. Aquele filme, o livro, né? Que Deixados para Trás, lembra? Então o ponto de vista de que os crentes vão e o povo vai continuar vivendo aqui e sofrendo, né? Quem assistiu o filme ou quem leu o livro, né, percebe isso. Tranquilo, gente? Então vamos para o segundo ponto de interpretação. O segundo ponto de interpretação é o pós-milenista. Então o que eles acreditam? Eles acreditam assim, que Cristo, o milênio não acontecerá antes da vinda de Cristo, né? Então não será antes do julgamento final, antes do juízo final. Eles acreditam assim, que o mundo que nós estamos vivendo aqui será transformado passo a passo, e que o milênio será um período em que, depois do mundo está sendo, pela influência da igreja e pela ação do nosso Deus, sendo transformado, o mundo ia viver um momento tão especial e tão perfeito na história, que seria então inaugurado um novo reino, que seria o reino do milênio. Então eles acreditavam assim, que à medida em que Deus, por meio da igreja, que não fosse mudando o mundo, melhorando o mundo ia ficar tão bom que não ia haver necessidade de um novo céu e nova terra. Que o novo céu e nova terra seria essa transformação do mundo em que nós estamos vivendo. Então a qualidade de vida, a influência do cristianismo seria tão grande no mundo, que todo mundo ia se tornar justo, e que o mundo ia ficar tão gostoso de viver que não haveria necessidade de céu. Esse é o pós-milenista, acredita, né? Basicamente se resume nisso. E como que nós vemos isso? Nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E igreja reformadas, as igrejas reformadas, né? Batistas reformadas, né? A metodista reformada, como que eles veem o milênio? Então nós cremos numa interpretação que é a que nós vamos trazer hoje para os irmãos, que é chamada de amilenista, ou seja, que não haverá um reino milenar terreno, né? Mas que nós já estamos vivendo o milênio. E aí nós vamos explicar por quê, tá? Quando é que começou o milênio? Então nós cremos que o milênio não é um período fixo de 1000 anos, literalmente, não é um período marcado por 1000 anos, né? Mas é um período em que a igreja foi estabelecida, Cristo veio, né? Satanás foi limitado, e a igreja vai viver esse período até a volta de Cristo. Quando chegar no período da volta de Cristo, quando o anticristo se manifestar e a igreja estiver vivendo o período da tribulação e o anticristo se manifestar e Cristo vier, então encerrará o período dos 1000 anos. Então esse milênio não é um período de 1000 anos formado de dias, mas é um período em que a igreja está vivendo. E aí isso justifica pelo que nós estamos estudando no Apocalipse. Se os irmãos observarem no capítulo 19, já houve o juízo, lembra? Nós encerramos o capítulo 19 dizendo que houve a batalha e Cristo destruiu o anticristo, né, com o sopro da espada que saiu da sua boca,
E ele então destruiu o anticristo e já estabeleceu o juízo final, no capítulo 19. Como agora o capítulo 20 começa uma nova sessão, então ele está voltando de novo à história do início. Lembra que nós explicamos isso para os irmãos? Que cada sessão, são 7 sessões. Cada sessão, ele inicia a história com o nascimento da igreja e encerra com o juízo final. Aí então começa uma nova sessão. Nas 2 divisões do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 11, a primeira, do capítulo 12 até o capítulo 22, a segunda, nessas 2 divisões do livro nós temos 7 sessões, 3 na primeira parte e 4 na segunda parte. Aqui agora no capítulo 20 começa a última sessão, a 7ª sessão. Por isso então, ele está voltando à história, ele está vindo de novo ao nascimento da igreja. E aí então ele menciona esse período do milênio, que nós já definimos aqui agora, que não é um período formado de dias, mas é um período em que marca o nascimento da igreja até o juízo final. Está comigo aí? Tranquilo? Então vamos mostrar. Não, pastor, o nascimento da igreja teve data? Tem, o nascimento da igreja é com Cristo, da igreja do Novo Testamento, com a vinda de Cristo, e o ministério, então veja, o reinado de Cristo, e o nascimento da igreja começou com o ministério de Jesus Cristo, Se você abrir sua Bíblia em Marcos, veja, Marcos capítulo 1 de Marcos, do Evangelho. Marcos 1. Depois que Jesus foi batizado, ali ele volta para Galileia. E aí o versículo 15 diz assim: olha o que Jesus fala. Vou ler o 14 e o 15. Então, depois do batismo de Jesus, ele diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Então, ele anunciando o Evangelho. Aí, qual era a mensagem do Evangelho que Jesus estava anunciando? Ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, no original aqui, a palavra diz assim: o reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui foi o início da igreja. Então, Jesus pregando o Evangelho, dizendo: o reino chegou, Outra figura que Jesus conta é a parábola do ladrão, lembra? Do valente, que diz assim, que ninguém pode entrar na casa do valente sem antes prender o valente, amarrá-lo e aí então saquear a casa. Aí Jesus está dizendo: eu vim e prendi o valente. Quem é o valente? Satanás. E aí então agora eu posso estabelecer o reino. Por isso ele diz: o reino chegou. Então o estabelecimento da igreja, ou o nascimento da igreja, se dá justamente com essa figura que aqui no capítulo 20 vai contar. É quando Jesus estabelece o ministério, Jesus limita o poder de Satanás, e aí então logo a seguir o reino de Deus está sendo pregado. Irmãos, esse foi o primeiro milagre que Jesus fez, dos milagres que Jesus fez. Ele foi tentado no deserto, lá ele resistiu à tentação, venceu. Ele vem para a sinagoga e começa a anunciar o Evangelho, expulsa o demônio, e logo que expulsa o demônio ele diz: o reino de Deus chegou. Então, estabelecimento do reino. Pode perguntar, Beto. Olha, pastor, mas aí então não tem 1000 anos, tem 2000 anos. Não, mas não é ano de dias. É o ano de Deus. Período, é um período, É um período. Pedro falou que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então não é literal, não é do nosso tempo.
É um tempo. No tempo de Deus. É o tempo que Deus estabeleceu para a igreja na terra, até a volta de Cristo. Quando vai dar isso? Nós não sabemos, né? Só sabemos que está próximo. Mas quando vai acontecer, né? Tá? Então, gente, aí no capítulo 19, a partir do verso 19 até o verso 21, se você observar aí no Apocalipse, você vê que o julgamento já aconteceu, o juízo final. Então, por isso que no capítulo 20, ele reinicia a história, contando a história. Então, ele já tinha contado, né, na sexta sessão, ele tinha contado toda a história e terminou com o juízo. Então, olha aí, capítulo 19, a partir do verso de número 19, diz assim, ó: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais e feitos dela, que seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados para dentro de onde? Do lago de fogo e enxofre. Então isso aí já é o quê? O juízo final, não é? Depois, lá no capítulo 22, ele vai falar de novo isso. Está vendo que a história se repete? É porque ela foi contada em sessões. É como se fosse, irmãos, uma série que a gente assiste, que tem a primeira parte, depois vem a segunda parte, assim. Então ele está contando a história, repetindo a história. Só que cada vez que ele conta, ele aumenta as coisas, ele traz novos detalhes, ele traz novas coisas para a gente entender. E aqui no capítulo 20 ele vai começar uma nova sessão. Então por isso ele diz assim, ó, já no capítulo 19, então pronto, aconteceu o final. Se ele tivesse acabado aí, ele já teria contado a história, mas faltou para ele contar sobre a Nova Jerusalém, sobre o novo céu e nova terra, porque ele não falou sobre isso. Concorda? Ele não falou sobre o novo céu e nova terra. Céu, né? O lugar dos justos. Do justo. Ele não falou da Nova Jerusalém. Agora, a partir do capítulo 20, nessa sessão, é que ele vai introduzir isso, ele vai contar isso, né? Então, só para vocês entenderem, por isso 1000 anos, irmãos, não é formado num período de tempo de dias, né? Tantos dias para dar 1000 anos. Não, é um período que compõe o quê? O nascimento da igreja até o juízo final, com todos lançados no lago de fogo e enxofre, inclusive os ímpios, porque ele não falou da ressurreição dos ímpios ainda, e nem da ressurreição dos justos. Agora no capítulo 20 até o 22 é que ele vai contar isso. Então essa parte da história vai ser contada agora. Então é natural que ele reinicie a história. Tá bom, agora vamos contar de novo. Só que ao contar agora, então eu vou mostrar para vocês outras coisas que eu vi, né? Então João dizendo, outras coisas que eu vi eu vou contar para vocês agora. E aí ele vai contar na história. É como se eu tivesse esquecido, né? Vou contar. Eu deixei. Esqueci de falar sobre isso, então vou contar para vocês agora. Aí ele começa de novo. Então, qual é a primeira cena que ele vê para iniciar? O nascimento da igreja. Veja, começa assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha, a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Qual é os 1000 anos que nós falamos? O período todo, desde o nascimento da igreja até o juízo final. Então diz que ele amarrou Satanás e prendeu. De que maneira que Satanás está amarrado e preso, irmãos? Então, veja, amarrado e preso não quer dizer que ele não tenha ação. Vamos pensar aqui, Beto. Você já deve ter tido cachorro preso numa corrente, já? Então, a corrente, ela imobiliza o cachorro? Não, ela só limita. Então Satanás foi preso, e diz o texto, com uma grande corrente, certo?
está limitado. Então ele está limitado na extensão daquela grande corrente. Quer dizer o seguinte, que onde ele tem alcance, ele vai fazer estrada. Concorda? Qual é o limite? Qual é o limite dessa corrente? O limite dessa corrente é a vontade de Deus. Deus só permite o diabo agir dentro daquele limite que Deus estabeleceu. Então, vamos dar exemplo para os irmãos. Jesus falou assim, que na noite que ele estava orando, Satanás requereu os discípulos para peneirá-los como um peneiro trigo. Mas ele disse assim, mas eu roguei por ti, Pedro, e você, quando converter, ajuda seus irmãos. Então, ele diz assim, que Satanás pediu licença para Deus, para atacar os discípulos, porque Satanás não é um ser autônomo, ele não tem vontade própria ilimitada, ele não pode fazer tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que ele quer. Prova disso é que quando ele foi agir com Jó, ele teve que chegar para Deus e pedir. Primeiro momento Deus diz assim, tá, pode tirar tudo que ele tem, lembra? Né? Satanás tirou 5 coisas de Jó. 5 áreas Satanás atacou. Primeiro, os bens. Segundo, a família. Lembra? Terceiro, o casamento. A mulher diz, amaldiçoe-se Deus e morre. Quarto, os amigos. Quinto, a saúde. Cada área dessa que Satanás atacou foi com a permissão de Deus. Por isso que Jó disse, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Então Satanás está limitado. Então ele não pode simplesmente, né, fazer aquilo que ele quer. João disse assim, Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Ele diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então a ação do maligno, ela é limitada por Deus. Ele não pode fazer aquilo que vem na cabeça dele, não. Então ele tem um poder limitado e uma ação limitada. O limite é essa corrente, é a extensão dessa corrente. Então até onde ela vai, ele pode agir, né? Essa corrente é a vontade de Deus que limita Satanás a agir. Pedro diz que ele anda em derredor, tentando alguém como um leão, tentando alguém para devorar, né? É em derredor, né? Não é dentro, né? Dentro. Então a ação do diabo, ela é limitada pela vontade soberana de Deus. Deus é soberano e Deus pode usar o diabo para fazer alguma coisa e ele vai ter que obedecer e fazer. E a gente vê na história bíblica várias coisas acontecendo assim. Quem instigou Davi a fazer o censo? Satanás. Quem que instruiu Acabe para mentir, para os profetas para mentirem para Acabe para ele sair para a batalha? Sabe, um espírito maligno, diz o texto, né? Então Satanás tem um poder limitado, e aqui no texto o texto está dizendo que ele está limitado. Então diz que lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Então, no último tempo que Paulo falou, que é um pouco tempo de Satanás, no último tempo, depois que passar esse período todo, né, que é o período chamado período do milênio, que é esse tempo todo da igreja, quando chegar no dia da volta de Cristo, então Satanás será, antes da volta de Cristo, solto por um breve tempo, que a Bíblia, Paulo falou aos Tessalonicenses, que é um breve tempo de Satanás, ou seja, um breve tempo em que ele será solto. Então essa corrente será tirada. Então Deus vai deixar o diabo agir assim, de forma total, mas vai ser, diz o texto, por um breve período de tempo, porque será um período em que o anticristo estará no mundo, e aí a besta e o falso profeta estarão agindo no mundo, e Cristo estará breve a aparecer no céu, a voltar. E esse breve período de tempo de Satanás será um período de grande tribulação para a igreja, um período de grande sofrimento para a igreja, mas aí Cristo virá em seguida. Pergunta aí. Essa corrente foi estabelecida lá no Éden?
Não, a corrente foi estabelecida quando Cristo veio. Ou seja, ele entrou na casa do valente, amarrou o valente, né? Quem é o valente? Satanás. E agora então o reino de Deus foi estabelecido. Então esse período todo Satanás está contido. No último tempo ele vai ser solto. Porque quem está dentro da área da corrente, né? Beleza. Pensa, irmãos, um cachorro preso numa corrente. Quem entrar dentro do lugar onde a corrente leva, está perdido, né? Pastor, isso, o tempo, ele fala, por pouco tempo o diabo vai ser solto. Sim. Mas esse pouco tempo do diabo, se for assim, né, calculado no tempo de Deus, vai ser um tempo longo, porque a vida nossa a média de vida nossa é 70 anos. A gente não sabe, né? 70 dias. A gente não sabe quanto tempo Beto, sabe? Mas quando ele diz por pouco tempo, ele está querendo dizer assim, que comparado ao tempo da igreja, o tempo é curto. Mas a gente não sabe, né? Comparado ao tempo da tribulação, da grande tribulação, o tempo vai ser curto, né? Porque vai ser assim, gente, vem a grande tribulação, aí quando Satanás for solto, ela intensificará. Vamos imaginar que na grande tribulação os cristãos estavam sendo perseguidos, maltratados, né? Impedidos de pregar o evangelho, e tal, que é o período do anticristo, né? Na grande tribulação, impedido de comprar e vender, né? Claro que fala o texto, né? Então vai ser, quando chegar esse breve período que Satanás será solto, então aí os cristãos vão morrer, gente. Aí vão matar mesmo, vai matar de fome, vai matar na espada, vai matar por doença, por peste, né? Por terremoto. Então são todos os flagelos que acontecerá nesse último período. Então, hoje a igreja está gozando de paz, porque ainda não veio a grande tribulação. A igreja passa por alguma tribulação, mas não é a grande tribulação. Quando vier a grande tribulação, será um sofrimento grande para a igreja, e vai ser só a igreja que vai sofrer, gente. Os ímpios não sofrerão. Por isso, todos aqueles que não são crentes, que são só nominais, nesse dia vão afastar, que é o período chamado período da apostasia. Porque aqueles que são só nominais, quando vier a grande tribulação, eles não suportarão. Eles vão negar, eles vão abandonar a igreja, né? Porque eles eram só nominais, eles não tinham experiência mesmo com Jesus. Por isso, haverá uma necessidade de uma grande tribulação. Para quê, gente? Para peneirar, para separar o trigo do joio. E aí, nessa grande tribulação, aqueles que estiverem passando por ela e forem cristãos, eles amarão mais a Cristo do que as suas vidas. E eles não negarão a Cristo mesmo na ameaça da morte, né? Eles permanecerão assim. Aí então virá o breve período de Satanás. Aí nesse período de Satanás, eles vão morrer por causa do nome de Cristo. João viu isso lá no capítulo 4, se os irmãos lembram. Lá no capítulo 4 de Apocalipse, João viu essa cena. Olha lá, no capítulo 4, deixa-me ver se é o capítulo 4. É 4 ou é 5? É 5. Só um minutinho que eu vou achar. Aqui é capítulo 7, irmãos. Lá no capítulo 7, verso 13, diz assim: um dos anciãos tomou uma palavra dizendo, que ele havia perguntado quem são esses, né? Ele diz assim:
esses que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí ele diz: respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que assenta no seu trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Esses são os que vieram da grande tribulação. Beleza? Então vamos lá. Continuando então, depois de Satanás ser preso, né, lá e contido, então ele está contido na corrente e tudo, e aí vai viver a igreja vai viver esse período. Nesse período, ele diz assim: eu vi tronos, e nesses tronos sentados aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca da fronte, nem viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são esses, irmãos? Os crentes. Onde? Mortos. Onde que eles estão reinando com Cristo? Na terra? Não, no céu. Cristo ainda não veio. Então, Cristo ainda não apareceu. Cristo vai aparecer depois, logo depois. Aqui no texto, eles reinaram com Cristo e estão reinando com Cristo aonde? Nos céus. São aqueles que já morreram, que já sofreram, que não amaram a besta. E João está vendo, eles estão lá reinando com Cristo no céu durante esse período. E o que quer dizer então que o restante dos mortos não reviveram? Se Cristo está reinando com eles no céu, isso quer dizer que os que estão aqui na terra, ainda vivendo na terra, ainda não estão reinando com Cristo no céu. Por quê? Eles não experimentaram ainda, esses que estão aqui na terra, não experimentaram ainda a primeira ressurreição. E qual é a primeira ressurreição, irmãos? A primeira ressurreição não é de alguém que já morreu fisicamente, mas a primeira ressurreição é de alguém que estava morto e ressuscitou espiritualmente. Ora, Jesus disse que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz: e virá um momento em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão para a vida. Então o que ele está falando, irmãos? É da morte espiritual e a vida espiritual que Deus nos deu. Então ele está falando da conversão. Então esses outros que ele fala aqui, o restante dos mortos, ele está se referindo a quem? Aqueles que são escolhidos, mas que ainda não experimentaram a conversão em Cristo. Ou seja, não passaram pela primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É passar da morte para a vida. Paulo disse assim: se alguém está em Cristo, completa aí, é nova criatura. As coisas passaram, as velhas passaram, eis que se fizeram novas, né? Então, se alguém está em Cristo, tem uma nova vida. Então é a ressurreição, né? Então a ressurreição para essa nova vida, ou seja, estava morto dos seus delitos e pecados e aí tornaram a viver. Essa é a primeira ressurreição, e sobre ela não tem poder, ele diz aqui, a segunda morte. Ora, qual é a segunda morte, irmãos? Eterna, a morte eterna. Não é essa a segunda morte? Qual foi a primeira morte? A de Adão, quando as pessoas que nasceram de Adão nasceram espiritualmente mortos. Então foi a primeira morte. Qual é a segunda morte? A morte eterna. Qual é a primeira ressurreição? A conversão em Cristo. Qual é a segunda ressurreição? Daqueles que morreram em Cristo.
que eram crentes e morreram estando crentes em Cristo. Eles participarão da segunda ressurreição. Por que, irmãos? Porque, olha como faz tão sentido. Porque nem todos, Paulo diz, nem todos morrerão. Não é verdade? Nem todos participarão da segunda ressurreição. Vamos lá? Vamos olhar isso? Quando Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo diz assim: nem todos, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então ele diz: quando Cristo vier, quando soar a trombeta, os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos o quê? Transformados. Então quer dizer que nem todos passarão pela segunda ressurreição, mas todo crente já passou pela primeira ressurreição. Quer que repete? Vamos repetir. Nem todo crente experimentará a segunda ressurreição, mas todo crente já passou pela primeira ressurreição, que é a sua conversão em Cristo. Saiu da morte para a vida, né? Ok? Ouviu a voz de Cristo que chamou, converteu, então saiu da morte e passou para a vida. Essa foi a primeira ressurreição. Nem todos vão experimentar a segunda ressurreição, porque nem todos morrerão até a volta de Cristo. No dia da volta de Cristo, alguns estarão vivos. Então, se eles estão vivos fisicamente, eles não morrerão fisicamente, eles serão só transformados. Beleza? Tranquilo, gente? Aí então ele diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na qual, irmãos? Na primeira e não na segunda ressurreição. Na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte. Qual que é a segunda morte? A morte eterna. Não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus em Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Tranquilo aí, gente? Pergunta? Pode perguntar. Só para encaixar, e o arrebatamento, no caso, existe o arrebatamento? No caso, que seria essa Existe, mas não esse arrebatamento prévio antes, no sentido do milênio, né? Aqui desse não. Vai existir o arrebatamento como? A volta de Cristo. Quando Cristo for executar o juízo sobre os ímpios, nós vamos ver isso aqui nos capítulos finais aqui. Quando Cristo for aplicar o juízo sobre os ímpios, então, para que os justos não sejam, não sofram, né, com os ímpios, junto com os ímpios, aí os justos serão arrebatados com Cristo nos ares. Estará com Cristo nos ares, aguardando a execução do juízo. Aí o juízo será sobre quem? Sobre os ímpios e sobre os ímpios que estavam mortos. Então, na volta de Cristo, nós vamos chegar lá, né? Na volta de Cristo, o que vai acontecer, irmãos? Na volta de Cristo, ele vai aparecer no céu. Estará com ele os anjos, certo? São seus anjos. Ele dará a ordem e todos os justos que morreram em Cristo vão ressuscitar. E o corpo desses justos que estavam na terra, que morreu em Cristo, o corpo deles vai se juntar à alma que estava com Cristo no céu. E eles permanecerão com Cristo nos ares. Enquanto isso, os ímpios ressuscitarão, o corpo dos ímpios. E os ímpios que estavam no inferno, lá no inferno, a alma deles que estava no inferno vai se juntar ao corpo que ressuscitou. E eles estarão aonde? Na terra. Aí então virá o juízo. E aí o Senhor então estará exercendo o juízo sobre eles, Jesus. E os lançarão juntamente com o dragão, Satanás, os seus anjos, o falso profeta, a besta, a morte, o inferno. Tudo isso vai ser lançado onde?
no lago que há de fogo e enxofre. E aí o que Deus vai fazer? Com esses justos que estavam com ele, e os crentes vivos que foram transformados, Deus então vai criar um novo céu e uma nova terra, e eles habitarão com Deus para sempre. Por isso que a Jerusalém, ela desce de onde, gente? Do céu. Ela não estava na terra, né? Quem é a Nova Jerusalém? Nós já explicamos isso para os irmãos aqui. Nova Jerusalém é a igreja, não é uma cidade. É a igreja de Cristo, e ela vai descer do céu. É a noiva do Cordeiro, ataviada como noiva, né? Para o casamento, para as bodas, e aí vai viver eternamente. Quem perguntou aqui? Eu estava lembrando que em 2018 o senhor deu EBD sobre isso. Eu falei, filho. Foi em 2018. Foi 2018. Pastor, na verdade É que nós estávamos falando sobre a vida futura, né? Sim. Na verdade, no decorrer da história, muitos cristãos viveram em secreto, com medo das ameaças, né? Da perseguição e morte, né? Isso foi em vários períodos, assim, desde a época das parteiras, Sim. na época de Moisés, e lá onde Jesus foi preso, né? Na perseguição da igreja, na primitiva, né? Mas nesse final aí, esse período, essa questão aí dos selos, da marca, vai ter que ser revelado, queira ou não queira. Sim. Quem é e quem não Quem é. não Né? é? Então Mas aí vai começar a revelar, seu James, na grande tribulação. Na grande tribulação, começar a revelar. Porque aí quem não é, seu James, não aguenta. A pessoa que for cristã não vai aceitar a marca da besta. E quem não é cristão vai ceder, né? Vai ceder. Não, quem não é cristão vai ter a marca da besta. E quem está dentro da igreja, mas não é cristão mesmo, vai aceitar, né? Vai sair e aceitar. Vai ser o teste. Ela está peneira, né? Passar na peneira. Agora, a gente fica imaginando que esse período aí nós não vamos alcançar, né? É uma profecia futurista, né? Seu James, a história conta de uma mulher no período do Império Romano. Eu esqueci o nome, depois eu vou trazer o nome dela para vocês. Uma serva de Deus, ela tinha 11 filhos. E o imperador romano virou para ela e disse assim: olha, ela era cristã, se você não negar a fé, todo dia eu vou matar um dos seus filhos, até matar todos, né? E aí ela assistiu durante 11 dias ele matando um por um dos filhos dela. Todo dia matava um na frente dela e dava oportunidade para ela negar. E ele falou assim: no final eu vou te matar. Ela virou e falou assim: ó, viva, falou para o imperador, viva, te vencerei, morta, te vencerei mais ainda. Viva, te vencerei, morta, te vencerei mais ainda. E foi um período em que a igreja resistiu firme na fé por causa do testemunho dessa mulher. Quantos cristãos passaram por esses momentos em que a fé foi provada, né? E permaneceu firme? Irmãos, assim, nós vamos entrar num período desse, se eu creio, né? E nós estamos aproximando de um período desse. Se estivermos vivos até lá, nós vamos experimentar uma luta tão grande, tão grande. As coisas estão acontecendo muito rápido, né? E aí é hora da gente mostrar a fé que a gente tem, né? Os escândalos, as coisas, porque quem é cristão imagina que as coisas não podem continuar do jeito que estão, né? E as coisas estão afunilando, né? Afunilando. O tempo está ajustando. A porta é estreita, é nesse sentido, né? Não é que tem uma porta estreitinha lá no céu para entrar, não, viu, gente? Né? Que passa só um, né, e apertado. Não é isso, não. A porta é estreita no sentido que as coisas vão apertando.
apertando. O caminho é estreito, né? Vai ajustando na medida do cristão verdadeiro. Entende isso? É como assim, por exemplo, a roupa veste a gente, ajusta, né? Se você pegar uma roupa larga demais, então fica tudo bambo, né? O corpo fica tudo solto. Então, o caminho da fé é o caminho que ajusta. Por isso que Jesus falou que estreito é o caminho e a porta é estreita, ou seja, o Evangelho ajusta a pessoa dentro daquilo que deve ser. A medida quem estabeleceu foi Deus, e o crente vai ajustar essa medida na vida santa, na vida com Deus, caminhando com Deus, e aí vai sendo ajustado ao ponto de ficar na medida certa para caminhar nesse caminho que é o caminho de Deus. Então isso é as provações, é as dificuldades do Evangelho, né? É a perseguição que vem sobre a vida do crente. Tudo isso é para ajustar. Às vezes o crente não entende, às vezes o crente acha que isso é para maltratar, não é? Por isso que Paulo diz assim, Tiago diz que nós devemos ter motivo de toda alegria, o passarmos por várias provações, porque a aprovação é um meio de nos ajustar dentro da medida que Deus estabeleceu. Eu ouvi uma pessoa dizendo que vencer ninguém vence, mas o que importa é a fidelidade e a perseverança. Pastor, a tecnologia hoje está muito avançada, correto? Então, cada dia que passa, o governo autoriza um trem, a outra, não sei o que, e lá vai embora. Essa marca da besta, muita gente fala que é o 666. É o número. Essa é a marca. Esse é um número. Esse é o número que mas também não é um número do alfabeto numérico. Não é o 666, porque o 666, Beto, é um número antes do 7. O 7 é o número da perfeição. E o 6? O 6 é o número de homem, que é o número da imperfeição. Isso quer dizer o seguinte, que aqueles que têm o número da besta nunca vão chegar no 7. Você pode pôr 6 à vontade. Não pode? Chega no 7. Nunca vai chegar no 7. Então quer dizer que não tem uma marca definitiva. Que agora a gente não sabe. Não sabe. Mas no período em que mas o local está determinado na fonte ou então na mão direita. Então na mão direita. E quando tiver o número, Beto, nós vamos saber que a pessoa tem. Quando chegar a marca, nós vamos saber. Assim como também eles vão saber que a gente tem o selo do Cordeiro. E o que tiver vai sofrer. Vai definir, você tem a marca da besta, você está fora. Você tem o selo do Espírito, você vai ser perseguido. Pastor, eu vi uma pessoa explicando que essa marca seria a doutrina da Babilônia, o falso profeta, né? Os falsos ensinamentos de Cristo. Porque fala que a marca ela será na fronte. Sim. E na fronte a gente tem a mente, né? Então a mente corrompida. E na mão direita? E na mão direita? É aquilo que você pega, né? Sim. Então é aquilo que você pensa e aquilo que você busca. Né? Amém? Amém. Vamos ficar em pé para a gente encerrar? Domingo que vem nós continuamos aí, né? Agora nós estamos na última sessão. Tá bom? Se os irmãos quiserem depois, assiste de novo a lição para gravar. Né? Vai estar gravado ali, né? Gravar no coração. Né? Vamos receber a bênção, então encerra. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, até a noite, né? Se Deus quiser, vamos aí.